Olá, nós somos o grupo 8 da matéria IHC, Interação Humano-Computador, da turma A, dirigida pelo André Barros, e esse é o primeiro semestre do ano de 2020. Meu nome é Leonardo Gomes. Meu nome é Hugo Sobral. Eu sou o Victor Jorge. Meu nome é João Lucas. Primeiramente, para a gente começar a nossa apresentação, eu vou apresentar nosso repositório, que foi feito no Docsify. Ah, Aqui a gente tem uma landing page e a gente tem uma breve apresentação do sistema que a gente vai avaliar, que é o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação. Ele foi feito pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e ele é feito para administrar vários órgãos públicos, incluindo a UNB. Uh, Aqui na nossa plataforma a gente tem vários tópicos que a gente ainda não fez, mas os principais são a lista de sites avaliados, o planejamento de equipe e o planejamento de projeto, que são os tópicos que a gente vai apresentar para esse primeiro ponto de controle. Uma coisa muito importante para se falar é que para esse nosso primeiro ponto de controle, a gente teve o apoio do nosso professor, o André Barros, onde ele orientou a gente sobre várias perspectivas. No início do nosso planejamento, onde a gente estava fazendo alguns documentos, a gente estava um pouco perdido na execução desses documentos, onde a gente ia procurar, onde a gente ia conquistar alguns artefatos. E com isso ele orientou a gente, principalmente na questão da construção do projeto, onde a gente já tinha iniciado, por exemplo, o guia de estilo, mas ele orientou a gente avaliar primeiro o guia de estilo do SEI, do sistema eletrônico, para depois a gente ir concluindo os outros documentos. Para avaliação individual dos sites, foram escolhidos 4 sites. No meu caso, eu escolhi o SAI. O SAI ele é uma plataforma para auxiliar o processo de aprendizado do mundo acadêmico. E ele é utilizado tanto por professores quanto por alunos. O João Zarbielli, ele escolheu o Arch Linux. O Arch Linux ele é uma distribuição de Linux que ele meio que busca uma abordagem baseada em software livre. Já o Leonardo Gomes, ele escolheu o Every Knows at Once, que é uma tentativa contínua de geração algorítmica e de gráfico de dispersão dos gêneros musicais orientados ao espaço. E tudo isso é baseado em dados provenientes do Spotify. Já o Hugo, ele escolheu o Orca Sound. O Orca Sound, ele tem o objetivo de conectar as pessoas ao redor do mundo através de microfones submersos, localizados em pontos com alta frequência de aparição de orcas. E já para o site que a gente escolheu para fazer a avaliação em grupo, a gente escolheu o SEI, porque assim, por mais que os outros sites fossem interessantes, eles não eram tão interessantes assim no ponto de redesign, no ponto de vista da matéria e para o trabalho em grupo. Então a gente acabou optando pelo SEI, já que o SEI ele tem como uma base também os alunos da UNB, como uma base de usuários. Bom, falando agora um pouco das ferramentas, nosso grupo escolheu um conjunto de ferramentas que fizesse sentido para o nosso trabalho. A gente começou para comunicação assíncrona a utilizar o Telegram. A gente viu o Telegram como um mensageiro melhor do que os outros por conta da possibilidade da gente, por exemplo, colocar bots que lembram a da gente, por exemplo, sobre as deles, sobre as sprints, além da disponibilidade de uso tanto no computador quanto no celular, então facilita a nossa comunicação. A gente usa como armazenamento de dados e de documentos o Google Drive, que dá aquela facilidade para a gente poder editar os arquivos e compartilhar, então a gente pode fazer uma edição em conjunto, né? Para comunicações síncronas, a gente está usando o Discord. Foi uma ferramenta que a gente levantou depois de algumas tentativas com outras ferramentas que acabaram não dando certo. A gente tentou algumas outras, só que no final nenhuma foi tão se encaixou tão bem para a gente quanto o Discord. O Discord é bacana porque a gente pode fazer os pareamentos e compartilhamento de tela. Para organizar nossas tarefas, a gente está usando o Trello como Kanban, né? E no Trello a gente tem algumas colunas e as entregas. Cada entrega tem uma corrida pré-definida. Aí a gente tem as entregas individuais, que é a entrega em grupo, e aí a gente tem ali uma a mais que é as aulas, que são síncronas ou não, se a gente fez ou não, e aí a gente tem a divisão por cores, de acordo com o ponto de entrega que a gente levantou. E por último a gente tem o GitHub. É uma ferramenta que já foi pré-definida para a matéria, para a gente colocar
o repositório, mas aí dentro do GitHub a gente está usando o MKDocs e o Docify. Então, para a gente fazer toda essa parte de exposição dos documentos que a gente está produzindo, do que a gente produz dentro da matéria, a gente usou o GitHub Pages, né? Então, o GitHub foi a plataforma escolhida para gerenciar a parte de código. Beleza. E agora eu queria mostrar um pouco da forma que o nosso grupo está fazendo para se organizar em relação aos horários. E a gente criou um heatmap, que é uma planilha onde a gente consegue mapear os nossos horários a partir das cores. Onde as cores mais verdes são horários mais disponíveis, onde todo mundo pode se dedicar tempo para a matéria, e as cores vermelhas são horários que algum integrante do grupo está ocupado ou todos os integrantes do grupo estão ocupados. E com isso em mente, agora, eu queria comentar brevemente sobre o processo de design que a gente escolheu usar no projeto da disciplina. E a gente acabou optando pelo ciclo de engenharia de usabilidade da Mayhew, por se tratar de um processo de design completo, robusto e que abrange todos os aspectos necessários para o nosso projeto no contexto de IHC. E esse processo de design, com uma visão holística, ele reúne e organiza diferentes atividades propostas na área de IHC para orientar o trabalho em direção a uma boa solução. E o ciclo da Mayhew, ele é separado em 3 fases: a análise de requisitos, a fase de design e a fase de instalação. Na análise de requisitos, são definidas as metas de usabilidade com base no perfil dos nossos usuários, a análise de tarefas, a possibilidade e limitações da plataforma em que o sistema será executado e princípios gerais do projeto em HC. Já a fase de design, avaliação e desenvolvimento tem por objetivo conceber uma solução de HC que atenda às metas de usabilidade estabelecidas na fase anterior. E agora, na fase de instalação, o grupo de trabalho coleta as opiniões dos usuários depois de algum tempo de uso, para que a gente possa iterar e evoluir o nosso produto. Agora falando, antes da gente falar do cronograma de atividades, eu queria citar um pouco sobre um framework que a gente utilizou que se chama 5W2H. Esse framework a gente utilizou para ele entender um pouco mais o escopo do nosso projeto e onde a gente estava inserido nessa plataforma. Como nós somos estudantes da UNB e estamos fazendo uma refatoração na plataforma que a UNB utiliza, a gente fez isso daqui mais para entender como será o processo e onde a gente está realmente inserido. Agora, falando um pouco mais sobre o cronograma de atividades, é bom o entendimento de que a matéria ela já veio com alguns cronogramas pré-definidos, chamados de ponto de controle. Onde cada ponto de controle a gente tem determinadas entregas de documento e alguns outros artefatos. Mas uma coisa muito importante que a gente fez foi definir os pontos de controles internamente da nossa equipe, onde a gente viu mais viável as coisas que a gente deveria entregar no ponto de controle 1, 2, 3 e 4, que é exatamente assim. O ponto de controle 1, a gente definiu por entregar a parte de análise do sistema, ou seja, a avaliação heurística, a wiki, que é muito importante, que a gente tinha que estruturar, o guia de estilo, que é a pré-definição dele, não necessariamente ele por completo, as metas de usabilidade, os princípios gerais, planejamento de equipe e o planejamento do projeto, como já foram citados. O ponto de controle 1 ficou mais pela perspectiva de análise de usuário, onde a gente iria, a partir dos requisitos e a partir dos usuários que já utilizam a plataforma C, que já está que já está sendo utilizada por vários órgãos, a gente vê quais são os usuários que a gente vai focar e os usuários que a gente vai definir para a gente fazer as prototipagens. Então, nessa parte do ponto de controle 2 internamente da nossa equipe ficou o perfil de usuário, as personas, análise de tarefas, o guia de estilo, que é uma refatoração e mais uma conclusão do guia de estilo, o storyboard, a história, e a acessibilidade, que é onde o nosso projeto irá focar. No terceiro ponto de controle, a gente ficou pela parte de execução. É o início da nossa execução, que seria o protótipo de baixa fidelidade. Então a gente terminaria o storyboard, que é uma parte importante para o entendimento do protótipo de baixa fidelidade. A reanálise de tarefas, a acessibilidade, focando nisso, né? O protótipo de papel e avaliar o protótipo de papel para qualquer refatoração no mesmo. O quarto ponto de controle seria a conclusão do nosso trabalho. Ou seja, a matéria em si ela é focada para a gente entregar um produto de refatoração, que seria o protótipo de alta fidelidade. Então, nesse quarto ponto de controle, a gente faria o protótipo de alta fidelidade
reavaliaria ele a partir das entrevistas, que as entrevistas a gente faria com as pessoas dos usuários que a gente definiu, e o planejamento de melhorias para qualquer coisa que a gente queira fazer futuramente. Esse é o nosso sistema, o nosso wiki. Muito obrigado por assistir e é isso.